Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso Portal do José. E hoje nós vamos jogar luzes sobre algumas inquietações que caem nas nossas cabeças todos os dias. Se o presidente da República ele não é apoiado pela grande maioria do povo brasileiro, se apenas uma fração demonstra estar com o presidente de forma integral, se a economia do nosso país desceu a ladeira abaixo, se a saúde do nosso país está em frangalhos, se internacionalmente o Brasil está queimado, se os brasileiros são considerados párias no planeta, por que ainda que o presidente continua à frente do governo? Por que não houve ainda um processo de impeachment? Por que a sociedade não demonstra a sua insatisfação de uma forma mais contundente? Se uma ampla maioria está contra um presidente, ele deve sair? E se uma minoria apenas está contra um presidente da República, isso é também justificativa para ele ser retirado do poder? Nós vamos analisar o que aconteceu lá atrás e vamos analisar o que está acontecendo hoje aqui no nosso país. Se você está chegando agora, você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, ajude a compartilhar os nossos vídeos, mande suas críticas, as suas sugestões são sempre muito importantes para nós aqui e dê joinha se você gostar dos nossos vídeos, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, sobre as inquietações, qualquer pessoa no planeta que tenha um mínimo de racionalidade não consegue entender como é que o Bolsonaro ainda não sofreu um impeachment, já que há mais de um ano ele está cometendo crimes contra o povo brasileiro e crimes que são documentados todos os dias. Os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, eles têm um papel absolutamente estratégico no meio dessa história. Porque na medida que eles fingem que estão informando, mas eles não fazem uma oposição política ao presidente da República, porque quando eles não fazem oposição política, como eu já salientei a vocês, a área econômica ela vai passando como o setor econômico quer, que são, de fato, os verdadeiros donos do poder aqui no nosso país. Quando a gente não tem a grande oposição ou grande contraposição das mentiras, das fake news que a presidência da República difunde pelas suas redes, o presidente, os seus apoiadores, essa tarefa acaba recaindo sobre pessoas como eu e você. A gente é que vem aqui para as redes para dizer, olha, isso é mentira, isso que ele está dizendo é uma falsidade, as pessoas estão sendo induzidas a erro. Gente, saiu uma matéria hoje no jornal aqui no Globo, não é? Cada vez mais, né, os jornais impressos são menos lidos, né, vamos dizer assim, eles saíram com essa matéria aqui, ó, mostrando o que está acontecendo, como é que essa terceirização da contraposição das falsidades está se dando. A matéria diz que base bolsonarista intensifica ataques contra governadores. Agravamento da pandemia impulsionou a atuação de apoiadores nas redes. Um trecho da matéria diz o seguinte: sempre que a curva de infecções cresce, a máquina bolsonarista vira canhão para os governadores. Uma das estratégias mais repetidas é a falsa afirmação, vou sublinhar, é a falsa afirmação de que Bolsonaro foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal de agir. Bom, essa mentira do Bolsonaro, ela continua sendo espalhada e continua sendo incorporada pelas pessoas de uma maneira geral. O trabalhador comum, quando ele perde o emprego, o patrão dele diz, olha, a culpa foi do prefeito, a culpa foi do governador. Ele começa a replicar essas histórias, a repartir esse tipo de opinião com outras pessoas, porque é isso que ele está escutando. Ele não vê nenhuma informação objetiva desmentindo isso, por exemplo, nos grandes telejornais de qualquer emissora. Mas essas mentiras todas que o povo está sendo vítima, né, elas não irão atingir quem cuidará dessa CPI, porque não é essa de dizer, o Bolsonaro não fez nada porque os prefeitos governadores que tinham essa responsabilidade exclusiva e tal, isso não vai colar. Aqui está a matéria hoje na Folha de São Paulo com o Tasso Gereissati, que é uma matéria enorme, e o Tasso Gereissati, que representa um setor da elite econômica do nosso país, é um homem que é muito rico, ele já deu as suas impressões do que ele acha do que Bolsonaro fez ou deixou de fazer, que é aquilo que nós sabemos diante da pandemia. Ele só fez coisas para agravar o quadro contrário à saúde do povo brasileiro. E ele está lá, é uma pessoa influente e está coordenando os trabalhos na CPI. Foi governador, foi deputado, enfim, um homem com muita experiência, um homem que circula por todos os mecanismos, os escaninhos, né? E também o Renan Calheiros também. O Renan Calheiros, que é um político muito experiente, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu pudesse
elogiar Renan Calheiros, mas espero que eu faça isso no decorrer dessa CPI. Essa CPI, gente, não tem espaço para migué, não tem como alguém chegar para argumentar lá para defender o Bolsonaro. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal não deixou. Isso não vai funcionar, porque isso é mentira. Então as responsabilidades vão ser apontadas, mas a CPI tem 90 dias para concluir e apontar um relatório. O que acontece do ponto de vista prático? Para um presidente da República ser processado criminalmente ou responder pelos crimes de responsabilidade, são duas categorias diferentes, um está no campo de crimes políticos e outro está na esfera de crimes do direito penal. Nessas duas hipóteses, a Câmara Federal tem que dar autorização, ou para ele ser processado criminalmente ou para ele ser processado politicamente, vamos dizer assim. Para ser processado criminalmente, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E para ser processado politicamente, ele é julgado pelo Senado Federal, como foi no impeachment do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma também. Foram julgamentos políticos. Bem, então, quando terminar a CPI, que nós estamos falando aqui, o relatório vai ser feito e vai ser encaminhado para o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, é o Ministério Público, é o promotor, ele que oferece a denúncia. E ele vai ter que fazer essa denúncia junto à Câmara. E a Câmara vai ter que aprovar por 2/3. Então, como vocês veem, não é um caminho muito tranquilo assim também não. Mas se a CPI ela tiver muita repercussão social, ela tiver muita repercussão pela mídia, se as audiências forem transmitidas, como deverão ser, né? As informações que surgirem ali, as informações bombásticas, os depoimentos, os crimes que vão ser revelados ali, os documentos que vão ser apresentados, evidentemente a Câmara Federal vai ficar numa condição de ter que aceitar o resultado proposto pela CPI do Senado. Então, se isso acontecer, se o Arthur Lira, daqui a 3, 4 meses, o Brasil tiver numa condição onde o processo de impeachment seja inevitável e Arthur Lira receber o processo para dar o início, o que vai acontecer? O presidente ele é afastado das suas funções por 180 dias para que o processo se desenvolva, né, na Câmara e seja encaminhado para o Senado Federal para que haja o julgamento no Senado Federal, sendo crime o relatório apontando por crimes de responsabilidade. Se os crimes, como eu já sublinhei com vocês, forem crimes do direito penal, esse de espalhar pandemia, de prescrever medicamento falso, crime de omissão, crime de falsidade, enfim, de charlatanismo, os crimes que eventualmente forem apontados ali, quem julgará esse lote de crimes será o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí algumas possibilidades diante desse cenário todo, mas não são possibilidades que podem acontecer rapidamente. É possível até que isso demore muito e o Bolsonaro tenha condições de 2022 ele está disputando as eleições. Mas por que o povo não está sendo informado das coisas tão graves que estão sendo acontecidas? E eu digo que o povo não está sendo informado, porque quando você assiste um telejornal, você vê a matéria sendo amplamente esmiuçante ali de dados, de informações, mas o nome do presidente da República não aparece. Ontem o nome do Bolsonaro apareceu no Jornal Nacional por conta de uma carta que o presidente brasileiro mandou para o Biden e porque ele respondeu a carta sobre a questão ambiental, enfim. Aí eles falaram o nome do Bolsonaro. Fora isso, não, é como se ele não existisse. É como se a pandemia tivesse aqui acontecendo no nosso país por geração espontânea, que todos nós estivéssemos fazendo alguma coisa e coubesse justamente a nós resolver esse problema, o presidente não tivesse responsabilidade nenhuma. E como eu digo a vocês, estrategicamente, isso funciona de maneira muito eficiente, porque enquanto eles só negam essas informações, a gente que acaba caindo aqui no embate. No começo do nosso papo aqui, eu perguntei para você se um presidente da República, quando ele está muito desgastado, se é a hora dele pegar o boné e ir embora, né? Recentemente foi divulgada aqui uma informação, gente, que eu não tinha conhecimento, né? Eu fui pesquisar esse assunto. Porque o golpe de 64 foi dado contra o João Goulart e sempre se disse que ele tinha perdido apoio popular, enfim. Só que, de alguns anos para cá, o Ibope começou a revelar pesquisas de opinião daquela época,
E quando houve o golpe militar em 64, ou civil-militar, no mês que aconteceu o golpe, o Jango, o João Goulart, ele tinha 70% de aprovação. Gente, isso está no site da Câmara dos Deputados. Tem um videozinho ali com a entrevista dos pesquisadores, vou colocar para vocês na descrição do vídeo. Mas quando a gente analisa outros canais também que já fizeram esse tipo de cobertura, né? A gente pega aqui a Folha de São Paulo, que também deu uma matéria sobre isso, que Jango tinha apoio popular ao ser deposto em 64. Tem uma outra matéria aqui que foi no jornal da PUC de São Paulo, falando também dessa pesquisa, enfim, que houve uma quebra institucional quando nós tínhamos um presidente da República que tinha aprovação popular. E hoje nós temos um presidente que não tem essa aprovação popular e ele ainda fica cogitando, às vezes, dele dar um golpe. Isso me lembra também, gente, um texto do Bertolt Brecht, muito interessante, chamado Se os Tubarões Fossem Homens. Na verdade, isso é um livro do Brecht, do dramaturgo alemão, que foi perseguido por Hitler, foi para os Estados Unidos. E esse livro, ele contém um texto, ou uma parte, que é muito interessante, né? Que mostra como a manipulação da sociedade, como ela é feita de uma tal forma para que nós percamos o foco e a gente se degladie, a gente lute uns contra os outros. Nos dias de hoje, né, vamos dizer assim, poderíamos dizer assim, são as pessoas que são as seguidoras do bolsonarismo contra as pessoas que estão contestando o bolsonarismo, contestando o número de informações, o que está acontecendo, as pessoas que estão defendendo o governo, as pessoas que estão criticando, as pessoas que estão inconformadas com o genocídio que está acontecendo no nosso país. Esse texto aqui, ele é interpretado de uma maneira muito brilhante pelo Antônio Bujanra, né, já falecido. Eu vou colocar para vocês aqui também. Mas esse texto aqui, ele nos dá conta exatamente disso que está acontecendo no Brasil hoje. A gente está perdendo muita energia, brigando uns com os outros, não estamos percebendo que a economia do nosso país está entregue cada vez mais nas mãos de grupos econômicos poderosíssimos e os meios de comunicação, eles, na medida que eles não colocam a verdade para a maior parte do povo brasileiro, as mentiras vão sendo difundidas por uma parcela da sociedade brasileira. A gente tenta o tempo todo desmentir, contestar esse tipo de situação e, enquanto perdemos tantas energias, a situação, as estruturas estratégicas do nosso país, elas estão sendo totalmente entregues. Mas existe uma luz no fim do túnel. Essa CPI, que também é objeto de várias estratégias que o governo quis fazer e fracassaram para que ela não acontecesse, de fato, ela pode ser um grande impulsionador de uma transformação mais rápida na política aqui do nosso país. O melhor cenário que nós poderíamos ter para 2022 é que Bolsonaro tivesse já sofrido impedimento, que ele já tivesse perdido seus direitos políticos, ou que as feridas tivessem sido expostas, ou que elas possam ser expostas de uma maneira tão radical que até mesmo as pessoas que apoiam o Bolsonaro sem saber por que apoiam, que essas pessoas percebam que elas foram enganadas, que o Brasil passou um momento de grande ilusão, que as esperanças que elas depositaram nessa criatura foram falsas esperanças, porque de fato ele nunca soube o que fazer, para onde fazer. Mas ele sempre usou o poder para garantir pelo menos a sobrevivência do seu clã, a sobrevivência do seu patrimônio e também fazer política de baixo nível, sempre beneficiando algum tipo de pessoa próxima ou algum interesse próximo. Isso pode demorar um tempo, mas nós estamos aqui para ajudar com as nossas lamparinas, né? Espero ter jogado mais umas questões para o nosso papo de hoje, e eu espero aí as suas críticas, as suas observações aqui no nosso portal. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço mais uma vez. Como vocês sabem, nosso programa não é editado, então me perdoem pelos erros de programas passados, pelos erros de hoje, e vamos seguir em frente aqui no nosso espaço. Tchau!